boa noite, amigos da TV Votorantim. Hoje é boa noite que nós estamos aqui ao vivo, direto aqui do canal 10, dos estúdios da TV Votorantim. Começando aí ao som do Guns, né? Começando ao som do Guns. E não estranho não, hoje o programa está sendo ao vivo à noite mesmo, porque no horário convencional do meio-dia nós tivemos aí uns imprevistos. Então, no horário que você normalmente está acostumado a assistir nossa reprise, né? Que começou a reprisar na semana passada, o programa à noite. Então, nesse horário que seria destinado à reprise, nós estamos fazendo o programa ao vivo. Então, você aí pode participar através do nosso Facebook, camisa 10 /TVV, camisa 10 TVV, e mande sua pergunta, seu abraço. O legal de fazer o programa à noite, né, ao vivo, é que nós temos aí de volta aí a companhia do sempre prestativo do nosso câmera, o Saldanha. Grande abraço aí para você, Saldanha. E o Diego Salles fica lá na nossa técnica, cuidando aí de todas os cortes das imagens. Eu tinha preparado aqui um script aqui já para começar falando do futsal, né, das equipes de Votorantim no torneio Cruzeirão, mas acabou de chegar aqui uma notícia muito importante para o torcedor do Atlético Sorocaba. É que o clube, que havia sido punido, né, na semana passada com a perda de 4 pontos, recuperou esses pontos. Então, o Atlético Sorocaba teve julgado nessa tarde dessa segunda-feira o seu recurso, né, sobre aquela punição de perda de 4 pontos, e por unanimidade os jurados entenderam que o clube não agiu de má fé e devolveu os 4 pontos para o Atlético Sorocaba, que agora volta a somar 12 pontos dentro do Campeonato Paulista da Série A2. No entanto, o time ainda continua na zona do rebaixamento. Na quinta-feira tem que vencer o Comercial para ver aí se escapa da zona de degola. No finalzinho do programa, a gente fala mais sobre o Atlético, mostra a classificação, vamos falar também do São Bento e das categorias de base do Campeonato Paulista Sub-20, em que o Atlético Sorocaba e o São Bento vão participar. Mas agora, voltando aqui para o script original, vamos falar sobre as equipes da CDESP Votorantim, que neste sábado, lá no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba, estrearam com vitória na 56ª edição do torneio Cruzeirão. O time feminino teve bastante trabalho, né, como vocês estão vendo aí os lances nas imagens, teve bastante trabalho e com um gol solitário marcado pela Nina, ainda no primeiro tempo, venceu o Alumínio pelo placar de 1-0. O próximo desafio da equipe já será nessa terça-feira, né, no caso amanhã, no Sermag, contra o Utopia, Canto do Rio de Iperó. Então, parabéns aí às meninas de Iperó. Em seguida, o time masculino saiu perdendo por 2-0 para o Morro Alto de Paulínia. Essas imagens aí que vocês estão vendo, o time saiu perdendo. E aí, entrevista com o técnico. Diego, se puder voltar um pouquinho. Isso. Voltando aí agora a imagem, só para complementar, o time masculino da CDESP saiu perdendo por 2-0, né? Aí depois, se aproveitando do cansaço do adversário, que tinha poucas trocas no banco, nos 12 minutos finais, virou o jogo para 5-2 e se classificou para a segunda fase. Agora o time vai jogar contra o Guarani de Pilar do Sul. O jogo também será nessa terça-feira, lá no ginásio do Sermag. E os técnicos, né, como vocês podem ver aí nas imagens, o Guilherme Cavalcante e também o Diego Garcia, o Guilherme do feminino e o Diego do time masculino, eles conversaram conosco ao final das partidas. Da primeira partida da nossa equipe, a ideia é estar usando a equipe base, sub-19, sub-20, que a gente tem campeonatos importantes esse ano, a gente quer representar bem a cidade no estado, então a gente apostou na base e a gente acredita que tem muito talento, que tem muita técnica, a gente está tendo um pouco de dificuldade em impor o nosso jogo, em manter os bons resultados, mas agora a gente vai ter um tempo aí, terça-feira a gente está retornando. Acredito que a gente vai fazer um jogo melhor do que hoje, corrigir os erros, mas eu acredito que a equipe vai responder. É isso aí, é jogar e participar da festa, dessa grande festa do esporte que é o Cruzeirão. A gente enfrentou um adversário muito qualificado, um adversário de bom toque de bola, só que eles ainda vieram com 5 jogadores, não fizeram nenhuma troca. Então eu acho que esse foi o diferencial. A gente esperou o momento do cansaço deles, não desesperou durante o jogo, manteve o padrãozinho que a gente vem aplicando e conseguiu os gols na hora certa. Tá, então, você ouviu aí os técnicos, né, o Guilherme da equipe feminina e também o Diego da equipe masculina. Lembrando que o time volta a jogar já nessa terça-feira lá no ginásio do Sermag. Para quem está acompanhando em casa, já está rolando o jogo do Cruzeirão aqui em Votorantim. Os jogos de hoje começam daqui a pouquinho, às 20h15, lá no ginásio da Devotocel. Primeiro jogo pela categoria feminina, pela categoria veterano, entre o Agropecuária Avenida e o Bluval de São Paulo, Bluval atual campeão.
E depois, pelo veterano, o Alto Posto BR de Itapetininga joga contra a DCZF Clube. Esses 2 jogos válidos pela categoria veterano lá no ginásio da Votocel. Jogos de amanhã, se você quiser ir torcer por Votorantim lá no ginásio do Sermaga, se puder pôr na tela aí os jogos de amanhã. Jogos do torneio Cruzeirão desta terça-feira, dia 31. Lá no Sermag, a rodada começa com o jogo da categoria feminino às 19h30 entre o Canto do Rio Utopia Iperó e a CDESP Votorantim. Depois, o time principal da CDESP joga contra o Guarani. E para fechar a noite, tem um jogo aí entre o Coringa de São Roque contra o Boleiros Parque Três Meninas. Então você que curte o torneio Cruzeirão, quiser acompanhar um bom futsal, ó, amanhã tem rodada aqui no ginásio do Sermag. É só ir lá e acompanhar. Para fechar o bloco de futsal, a equipe feminina de Votorantim estreia nesta quarta-feira, dia 1º, nos Jogos Abertos da Juventude, na fase sub-regional. O primeiro desafio das votorantinenses será lá na cidade de Mairinque contra Alumínio. Aliás, será contra Mairinque, o jogo este marcado para a cidade de Alumínio, então não confunda. O adversário é Mairinque, o jogo vai ser em Alumínio, fase sub-regional dos Jogos da Juventude. Agora vamos falar um pouquinho dos votorantinenses que competiram nesse final de semana. Foi um final de semana muito vitorioso para a cidade de Votorantim. Começando então pela atleta Adriana Massa, que no ano passado esteve aqui, né? Ela que faz atletismo. E ontem, domingo, ela foi a segunda colocada na prova dos 5 km da 10ª edição da Corrida de Rua de Peró. Debaixo de muita chuva, a atleta completou o percurso em 22 minutos e 42 segundos. A vencedora foi Maria Eliette de Jesus Toledo, de Cesaro Lange. Então, parabéns aí para Adriana Massa, segunda colocada na prova dos 5 km lá da Corrida de Rua de Peró. Já também ainda no atletismo, o Rodrigo Belas, que também já esteve aqui, uma oportunidade, foi o vencedor do 9º circuito Sprint Triathlon Santa Cecília, na categoria mountain bike. A competição foi realizada neste domingo, lá na cidade do Guarujá. O atleta completou a prova, que compreende natação, ciclismo e corrida, com o tempo de 1 hora, 11 minutos e 57 segundos. Haja fôlego. Já o Gustavo Esteban, também lutador de jiu-jitsu, que também nós já trouxemos aqui no programa, ele conquistou neste final de semana 4 medalhas no Rio Fall International Open de Jiu-Jitsu, realizado no Rio de Janeiro. Aliás, o Gustavo, mandar parabéns para ele, porque é aniversário dele hoje, né? Tá pesquisando as informações no Facebook dele, achei lá que é aniversário dele. Então, parabéns ao Gustavo. No sábado, o atleta chegou até a fase semifinal, sendo o 3º colocado na sua categoria juvenil e também no absoluto. Já no domingo, só um instantinho. Olá, eu sou Paulo Betti e estou aqui para apresentar a mais nova conquista de Votorantim, a Gazeta de Votorantim, um jornal compromissado com a informação e com o votorantinense. A Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Que delícia! Isa Refeições, Votorantim com mais sabor, comida da melhor qualidade. Diz que Marmitex agora você já sabe, no almoço e no jantar, Isa Refeições e lanches. Aos domingos, frango assado e costela no bafo e porção de maionese, uma delícia! Isa Refeições, Rua Antônio Maganhato, 32, Vila Garcia, Votorantim. Ligue 3247-3563.
Galera, estamos de volta aí. Desculpa aí o engasgo aqui. Aquela chuvinha ontem lá, né, que eu acompanhei a prova da corrida de rua de Peró, aquela chuvinha que caiu lá na cidade de manhã cedo me pegou e coitada da minha garganta. Antes de voltar a falar do Gustavo Estevam, vamos aqui mandar uns recados, né? O Antônio da escola do Vila Nova, manda abraço a todos. A Lindinalva do Jardim Paulista, manda abraço a todos. Ela diz aqui que me conheceu num ponto de ônibus, isso mesmo, foi bastante bacana aí, tava fazendo os trabalhos aí no ponto de ônibus lá em Sorocaba, encontrei a Lindinalva muito simpática. E o Peninha, como não poderia faltar, Peninha manda abraços a todos. E também a esposa Michele. Vamos voltar a falar do Gustavo, que neste final de semana o lutador Gustavo Estevam participou lá de um torneio no Rio de Janeiro. O atleta, ele conquistou 4 medalhas, sendo o terceiro colocado em sua categoria juvenil e também no absoluto. Já no domingo, ele voltou a competir sem kimono. Então aí o Gustavo Estevam, medalha de prata no juvenil e absoluto no sábado. Aliás, medalha de bronze no sábado, 2 medalhas, juvenil e absoluto. E bronze no domingo e também prata. Ele foi prata no absoluto e terceiro lugar na categoria juvenil. Agora vamos falar da equipe de vôlei de Votorantim, que obteve o segundo lugar num torneio sábado, organizado pela Liga de Vôlei de Sorocaba e região. Os jogos foram realizados em um set apenas, lá na ACM de Sorocaba, no último domingo. No primeiro jogo, o Votorantim venceu a ACM por 25-21. Depois, no jogo seguinte, bateu Iperó por 28-26. E no terceiro, perdeu para a Fefiso por 25-18. A equipe da ACM Fefiso foi a campeã. Já o handebol, na categoria juvenil, estreou com vitória na Liga de Handebol do Estado de São Paulo. O time foi até Limeira, onde enfrentou os donos da casa e venceu pelo placar de 26-2. Então, uma larga vitória aí do time de Votorantim contra a Limeira. A próxima partida de Votorantim na Liga acontece no dia 11 de abril, em Sorocaba, contra a Nova Odessa. Esse jogo é válido pela categoria Sub-21. Então, parabéns aí às equipes de handebol da cidade, que estrearam aí a categoria juvenil, estreou muito bem no campeonato da Liga do Estado de São Paulo. Passar agora para o campeonato varziano, que teve jogos decisivos nesse sábado. Vamos lá. Ninguém eliminou o jogo de voltas, né? Começar a falar do campeonato juvenil. Ninguém eliminou os jogos de volta das quartas de finais do campeonato juvenil de Votorantim, que teve início nesse sábado. O Ângelo Vial fez 1-0 no Fluminense, mesmo placar da vitória do América sobre o Floresta. Já o Santos Dumont bateu o Jardim Clarice por 2-1, enquanto que a Academia Atlética e Flamengo ficaram no empate em 1-1. Os times vão se reunir nessa semana para definir aí os locais e a data do jogo de volta, né? Eles vão saber se vão jogar no próximo sábado, que é feriado prolongado, ou somente no outro sábado, no dia 11. Já o Quarentão teve 2 jogos, né? 2 jogos que tinham sido adiados da rodada anterior por causa das chuvas. Eles aconteceram neste sábado. Encerraram a primeira fase do Campeonato Quarentão. Ângelo Vial e Floresta empataram em 2-2 no Ângelo Vial. Já o Los Fuegos Fluminense, jogando na Barra Funda, goleou o Votocel por 5-0. Dessa forma, os confrontos ficaram da seguinte maneira: Santa Mônica e Tatiana, Novo Mundo contra o Bemes, Floresta contra o Criciúma Jardim Clarice e o Ângelo Vial enfrentando o Los Fuegos Fluminense. A situação aqui é a mesma. Uma reunião entre os dirigentes das equipes classificadas com o pessoal da CEDESP vai definir a data, né, se vai ser nesse sábado, dia 3, ou só no dia 11, e também os locais dessas partidas. Lembrando que quem vencer o jogo de ida por 4 ou mais gols de diferença, automaticamente elimina a volta. Falar agora do Campeonato Varziano, que teve a 4ª rodada ontem, né, no domingo, e foi novamente marcada por muitos empates. Somente Guanabara e Vila Garcia venceram seus compromissos. Vamos aos resultados. Cachoeira 0, São Lucas 0, Jardim Paulista 1, Santa Mônica também 1, Guanabara 3, Jardim Clarice 1, Materiais de Construção Jardim Clarice 1, Flamengo também 1, Palmeiras 1, Grêmio Monte Alegre 1 e Vila Garcia 4, Floresta 0. Dessa forma, a classificação ficou da seguinte maneira: o Guanabara lidera com 8 pontos,
seguido do Jardim Clarice, que tem 7, Materiais de Construção Jardim Clarice 6, Grêmio São João também 6. O Vila Garcia é o quinto colocado com 5 pontos, seguido de Flamengo, Cachoeira e Palmeiras, todos com 5 pontos, fechando aí a zona amarelinha aí, que é a zona de classificação para a segunda fase. Em nono lugar aparece o Floresta e o Santa Mônica em 10º, já abrindo a zona de rebaixamento. São Lucas é o 11º com 3 pontos e o Jardim Paulista, que conquistou aí seu primeiro pontinho nessa rodada, é o lanterna aí por enquanto com apenas 1 ponto ganho. Por conta da Páscoa, né, que vai ser celebrada no próximo domingo, os jogos só acontecerão no próximo dia 12. Então o varziano faz uma pausa aí nesse domingo aí para todo mundo comer ovo de Páscoa, ficar com a família. E ele volta no próximo domingo, dia 12, com o derby entre os times do Jardim Clarice. Todos os jogos começam às 9h45. Vamos aos confrontos. O São Lucas joga contra o Floresta, o Grêmio São João pega o Vila Garcia, Flamengo joga contra o Palmeiras no Flamengo, Santa Mônica e Guanabara no Santa Mônica, Cachoeira e Jardim Paulista na chave, e o duelo entre os times do Jardim Clarice, obviamente sendo disputado lá no Jardim Clarice. Quanto àquele jogo da segunda rodada entre Santa Mônica e São Lucas, que tinha sido adiado por conta também das chuvas que caiu naquele dia, a CDESP informou que provavelmente essa partida seja realizada no domingo, Dia das Mães, que também no Dia das Mães está previsto que não haverá rodada. No entanto, eles devem usar essa data aí de folga no calendário para estar colocando esse jogo que foi adiado. Agora de Votorantim para Sorocaba. Vamos aí aos resultados do Campeonato Varziano de Sorocaba, a Taça Cidade de Sorocaba, que neste domingo teve aí mais uma goleada da equipe do Vila Hortência, que bateu o Beira Rio pelo placar de 4-0. A rodada ainda teve mais 2 goleadas, vamos aos placares. Abiteto 1, América do Lopes de Oliveira 3, Alvorada 4, Olaria 2, IP 3, Paulistano 2, Paranazinho 1, Santa Terezinha 2, Jardim Planalto 1, Jandaia 4, essa aqui foi a outra goleada que eu citei, Gerações Unidas 2, Galácticos 1, Vila Helena 0, Jardim dos Estados 2, Gunhê 3, o América do Paulão perdeu, hein? América 2, e Cajuru do Sul 1, Nova Esperança 4. Assim como o Votorantim, no próximo domingo também não haverá rodada aí da Taça Cidade de Sorocaba. O pessoal vai folgar, vai comer ovo de Páscoa, só volta a jogar no dia 12 de abril. Fechamos então aí o bloco do Campeonato Varziano. A voz está voltando, está ficando legal. E vamos falar um pouquinho aí de novo de futsal, porque no sábado a equipe do Brasil Quirim disputou a Taça Brasil de Clubes e acabou ficando aí com o vice-campeonato. Jogando na Arena Jaraguá, na tarde do último sábado, o Brasil Quirim perdeu de virada para o Jaraguá Futsal pelo placar de 3-1 e ficou com o vice-campeonato da Taça Brasil de Clubes, que é a segunda competição mais importante. O primeiro gol saiu apenas no final do primeiro tempo, quando aos 19 minutos e meio, Rodrigo colocou os sorocabanos na frente. Mas daí, como vocês estão vendo no vídeo, a reação dos donos da casa começou no segundo tempo, com Dayan. Aos 4 minutos, os catarinenses passaram à frente com o Diego. E aos 11, quando o Brasil Quirim, tá vendo aí o gol do Diego? E aos 11 minutos, né, daqui a pouquinho, ó, o terceiro gol foi esse aí, o Brasil Quirim com o Falcão de goleiro linha. E aí o Diego fechou o placar. Aliás, foi o Yuri que fechou o placar com esse gol do meio da quadra, de trás do meio da quadra, para a festa da torcida da casa. Muita festa aí pro pessoal. Lembrando que o Brasil Quirim agora volta suas atenções para a disputa da Liga Paulista. Na quinta-feira, o time vai até a cidade de Campinas enfrentar o Pulo do Gato e depois na sexta joga no ginásio do Éden em Sorocaba contra a Indaiatubana. Então esses aí são os próximos confrontos do Brasil Quirim. Quinta-feira fora de casa contra o Pulo do Gato, né, que é o time lá gerenciado também pelo Amoroso. E na sexta-feira, né, feriado, sexta-feira santa, no ginásio do Éden contra a equipe da Indaiatubana. Depois, certamente, esse daí será a despedida do time do Éden, né? Porque provavelmente a Arena Móvel de Sorocaba já esteja pronta para o time receber o Corinthians. Ainda falando em futsal, a categoria principal da Copa Campeão Olímpico, organizada pela Liga Votorantinense de Futebol de Salão, teve neste domingo, no ginásio da Votocel, a realização de sua segunda rodada. Vamos lá aos resultados. Muitos gols, hein? A rodada começou às 8h30, com o TK Logística perdendo, aliás, para o Hotcar Futsal por 6-4. Depois,
O VIP Futsal venceu apertado o Meta Sports, quadra Morumbi, por 4-3. Na sequência, outra vitória apertada do Real Madruga sobre o Ivoal de Tatuí por 5-4. Já o paulistano Campineiro Futsal goleou a Clima pelo placar de 6-2. O Churupita Futsal Fabre bateu o Borussia Futsal por 5-4. E o Futsal Churupita, né, que são duas equipes do Churupita, ficou no 4-4 com o TMS Futsal. Esses, então, os jogos da segunda rodada da Copa Campeão Olímpico na categoria principal. Tabelinha completa, já até com os jogos da próxima rodada, está lá no site superfutebol.com.br. superfutebol.com.br. Lá você também vai encontrar os resultados da segunda rodada das categorias menores, né, que são vários jogos. A gente vai ficar falando aqui o programa inteiro. Então, se você quiser saber os resultados das categorias menores, você entra lá no site e confere. Bem, vamos voltar então a falar de Atlético e São Bento. Lembrando que após o Camisa 10, né, que hoje, especialmente hoje, excepcionalmente hoje, está sendo apresentado ao vivo, justo no dia que minha garganta não colaborou, mas tudo bem. Logo após o Camisa 10, nós vamos ter aqui o debate dos fatos, apresentado ao vivo pelo Wellington Kermes e a Luciana Lopes, hoje com a presença da vereadora Fabiola Alves. Então, acabando o programa, você fica ligado e em seguida entra o debate dos fatos com a vereadora Fabiola. Vamos falar aqui do Atlético e do São Bento? Falar aqui já do Atlético Sorocaba, né? E do São Bento, porque a Federação Paulista divulgou na semana passada a tabela do Campeonato Paulista Sub-20. E a estreia dos times de Sorocaba está marcada para o dia 9 de maio. Isso aí ainda é a classificação da 2, já nós vamos falar dela. O Azulão inicia a competição jogando em Cotia contra o São Paulo, enquanto que o Galo recebe o Juventus. Esse jogo do Galo vai ser em Sorocaba. A categoria Sub-20 do Atlético Sorocaba joga em Sorocaba e a do São Bento que joga em Votorantim. Na rodada seguinte, o Atlético sai para pegar o Barueri e o São Bento joga em Votorantim contra a equipe do Osasco Audax. Agora atenção para essas datas. Os derbinhos, né, os confrontos entre Atlético e São Bento, estão marcados para o dia 27 de junho, com o mando do Atlético, então certamente esse jogo será em Sorocaba, e a volta está marcada só para o dia 19 de setembro, com o mando do São Bento, né? Talvez aí aconteça desse jogo ser mesmo em Votorantim. Esses duelos são válidos pela 9ª e 20ª rodada. Então você anotou aí na sua agenda, ó, os derbinhos do Sub-20, hein? 27 de junho, com o mando do Atlético, e também no dia 19 de setembro, com o mando do São Bento. E agora vamos falar aí da equipe principal dos dois times, começando pelo Galo, que jogou no sábado contra a Catanduvense, jogou no SIC e acabou perdendo. O time agora é o 18º colocado, mas como recuperou aí os 4 pontos agora à tarde, pulou uma posição, sendo agora o 17º, mas ainda está na zona do rebaixamento. O Atlético volta a jogar na quinta-feira no SIC contra a equipe do Comercial, que também está ruim na tabela, né? Daqui a pouco vocês vão ver a classificação completa. Então, o Atlético joga quinta-feira no SIC contra o Comercial. A classificação da 2 está assim: Ferroviária, em primeiro lugar, 31 pontos, Oeste, 27, São Caetano, 25, Independente, 24. Esses são os 4 times que fecham aí a zona de acesso, né? Serão os times que estariam promovidos para a Série A1 do ano que vem. Em quinto lugar, também com 24 pontos, aparece Grêmio Novo Horizontino e a União Barbarense. Em sétimo, o Água Santa com 23, oitavo, Guarani, 22, Mirassol também 22, Santo André 22. Então, para você ver aí como é que está a disputa, do terceiro colocado até o 10º, são apenas 3 pontos de diferença, muito acirrada a briga para voltar para a elite. Na parte de baixo da tabela, na metade de baixo, Rio Branco, 11º com 16, Batatais também 16, Monte Azul 16, 14º Paulista com 14, Velo Clube com 14 e Comercial, que é o próximo adversário do Atlético, tem 13. A Catanduvense e o Atlético Sorocaba aparece aí com 12 pontos, Matonense 8 e Guaratinguetá 3 pontos. O Guaratinguetá já caiu, já está rebaixado. E o São Bento agora tem que mudar o hino. Agora gol Sorocabano, vai empatando Azulão. O São Bento nesse domingo conquistou mais um empate, mas dessa vez foi válido. Ó. Jogo na Vila Belmiro contra o Santos. O time de Sorocaba saiu na frente com esse gol aí do Renan de cabeça, logo aos 11 minutos. Então aí o Atlético aí, o São Bento, aliás, abrindo o placar contra a equipe do Santos. Cobrança de escanteio.
E o Renan abrindo o placar. O empate do Santos, ó, veio 2 minutos depois. Em jogada de... após pênalti cometido por João Paulo em Lucas Lima, que eu não achei que foi pênalti. Mas o juiz marcou, Ricardo Oliveira, que não tinha nada com isso, bateu e converteu. 1-1. No segundo tempo, o São Bento voltou a ficar na frente, aos 13 minutos. E olha que jogada de contra-ataque, hein? Quando vocês veem aí a cobrança do Ricardo Oliveira, que já está sendo sondado aí por outros times. Então, Ricardo Oliveira bateu. Olha essa jogada de contra-ataque de São Bento, ó. O Éder disparou em velocidade, cruzou pro Nilson, o zagueiro David Braz escorregou, ó, jogada bizarra do David Braz. Aí o Nilson devolveu pro Éder e encheu o pé para fazer 2-1. Essa vitória aí praticamente eliminaria já o risco de rebaixamento do Santos. Porém, apareceu um Gabigol aí na vida do Azulão. Comemoração aí dos jogadores do São Bento, ó. Aí que escorregada essa do jogador do Santos, hein? Aí não apareceu o gol do Gabriel. Mas o que é mais importante, São Bento volta a jogar nessa sexta-feira contra o Capivariano no Walter Ribeiro. Uma vitória já garante a permanência do Azulão lá na elite do Campeonato Paulista. Só pra gente fechar o programa, que a gente tá acabando, daqui a pouquinho começa o debate dos fatos, hoje com a vereadora Fabiola. Só a classificação do grupo B, o grupo do São Bento. Coloca aí na tela. Tá aí, ó. O São Bento é o quarto colocado com 15 pontos em 13 jogos, ó, e 9 empates, hein? Ele tá na frente de Rio Claro, São Bernardo, Portuguesa, Linense, Marília, que já tá rebaixado, o Capivariano tem 13 também, e o Bragantino, que também já tá rebaixado. Então essa é a classificação já do Campeonato Paulista. A gente vai encerrando hoje então, agradecer a todos que estiveram nos assistindo, né? Pedir perdão aí, pedir desculpas aí pela engasgada, mas quando a chuva ataca mesmo, ficar falando meia hora, assim, ainda mais no período da noite, né? É um pouquinho complicado, mas na segunda-feira que vem estaremos de volta no horário do meio-dia. Até lá e boa noite.